Meus amados irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Sebastião Marques. Vou trazer aqui uma palavra para reflexão dos amados, amém? Que está em Provérbio, capítulo 14, e o versículo é o 31, que diz o seguinte, que eu vou ler agora. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, o assunto é: quem ajuda aos pobres? Servir, ajudar. Todas essas palavras descrevem, meus amados, o que somos chamados a fazer como seguidores de Cristo. Este versículo fala, meus amados, sobre ajudar aos outros, e especialmente aqueles em necessidade. Em outras palavras, todos nós somos chamados a exercer os dons que nos foram dados e ajudar aos pobres. É um dos melhores dons. Portanto, aqui está a minha lista, meus amados, de versículos da Bíblia sobre ajudar aos pobres. O que eu já li no início foi foi Provérbio, capítulo 14, versículo 31. Meus amados, desde o início da criação, Deus foi generoso para com todas as pessoas. Ele teve o cuidado com Adão e Eva, cada geração da humanidade desde então. Este versículo afirma claramente que ser generoso com o pobre, Deus honrará. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Seja generoso com os pobres. Se for o caso, então, todos nós somos chamados para fazer exatamente isso, meus amados. Ajudar os pobres. O rei Salomão, a todo o livro de Provérbios, também afirma que dá de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão aos pobres. Glória a Deus, aleluia. Quem fere ou oprime aos pobres também insulta a Deus. Amado, veja o cuidado que Deus tem com os pobres, né? Mas, amado, parece bastante evidente que cuidar dos necessitados é muito importante para o Senhor, para Deus. Vamos ver, meus amados, Provérbio capítulo 22, versículo 9. Vamos ver o que esse provérbio fala aqui, né? Provérbio de Salomão. Capítulo 22, já achei aqui, o versículo é o 9, que diz o seguinte: o que é de bom óleo será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui o 16 também, vamos aproveitar aqui, que diz o seguinte, o versículo 16. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, o que dá ao rico certamente empobrecerá. Olhe, o que dá ao pobre para se engrandecer a si, e o que dá ao rico certamente empobrecerá. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, todos desejam orar por bênção. E este versículo aqui explica uma maneira
que possamos ser abençoados. A maneira descrita neste versículo é que devemos, meus amados, partilhar com os pobres. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, meus amados, pensamos que a pessoa, às vezes, meus amados, pensamos apenas sendo gentil, pensamos apenas em ser gentil, com aqueles menos afortunados do que nós. É o suficiente. Às vezes pensamos que isso é o suficiente. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos também sermos generosos com o doar, com o ajudar. Glória a Deus, aleluia. Todos nós devemos ser hospitaleiros, convidando outras pessoas a serem também hospitaleiros. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, devemos ser generosos com os menos afortunados. Confira o que eu acabei de falar em Provérbio, capítulo 28, versículo 27. Eu não vou ler não, para não ficar muito comprido, tá? O áudio. O vídeo. Amado, dá aos pobres não só irá nos abençoar, mas também irá garantir a nossa própria necessidade, meus amados. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui também é clara, que se evitamos ajudar aquele necessitado, vamos sofrer perda, meus amados. Obedecer os mandamentos de Deus sempre trará muita recompensa para as nossas vidas. Mas ignorá-lo também irá trazer maldições que vai nos prejudicar. Veja, confira, eu acabei de falar em Provérbios capítulo 31, versículo 20. Esta passagem no livro de Provérbios é uma bela descrição de uma mulher piedosa que ama o Senhor e sua família e que é favorecida e bem-sucedida em tudo o que ela faz. Glória a Deus, aleluia. É muitas vezes referido como o capítulo sobre a mulher virtuosa, ou a esposa do caráter nobre. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, e nos currículos cristãos, esta mulher é definitivamente admirada, é exaltada com o de perfeição feminina cristã. Ela é admirada e ela é tida como a perfeição feminina cristã. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, isto é porque ela é trabalhadora, alegre e dedicada a todos os outros. Ela trabalha diligentemente para ajudar a todos os seus redor. Ela especialmente abençoa os necessitados e os pobres, com sua generosidade e preocupação por eles. Como expresso neste versículo, meus amados. Confira o que eu acabei de falar em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O profeta Isaías está compartilhando sobre sua própria vocação para servir a nação judaica. Neste versículo, mas ele também estava profetizando sobre a vida do Messias, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Parte do que foi chamado para trazer uma boa notícia para os pobres. Em outras palavras, para ser gentil e compassivo para com os pobres e ajudá-los conforme
necessário. Este, meus amados, é um daqueles versículos poderosos da Bíblia, que transcende o tempo, o espaço, porque descreve Isaías em um dia, mas também se explica a nós, cristãos, de hoje também. Glória a Deus, aleluia. Ajudar os pobres a todo o tempo, meus amados, e os necessitados. Devemos nos compadecer. Amém? Meus amados, ser crente não é o fato de você ir para a igreja. Seguir a Cristo não é o fato de você estar na igreja e estar seguindo a Cristo. Você não é servo de Deus apenas porque vai para a igreja. Você é servo de Deus independente de você ir para a igreja ou não. Se você se compadecer dos pobres e dos necessitados. Se você visitar os enfermos, meus amados. Se você for compassivo, meus amados. Flexível, meus amados. Se você perdoar, for perdoador também, meus amados. Dessa forma, você também é um seguidor de Cristo. Você está servindo e seguindo a Cristo. Meus amados, então se Isaías e Jesus foram ungidos para ministrar aos pobres, em seguida, da mesma forma que somos chamados a ministrar a eles também, aos pobres também. Glória a Deus, aleluia. Confira o que eu acabei de falar em Mateus capítulo 19, versículo 21. Amado jovem rico. Falaremos sobre o jovem rico. Jovem rico é frequentemente descrito como uma triste história de uma pessoa que poderia ter sido muito abençoado por seguir Jesus, mas que preferiu ficar em casa e manter suas riquezas, lamentavelmente. Ele disse a Jesus que ele queria segui-lo, mas Jesus disse: vende seus bens e dá tudo aos pobres. O jovem recusou. Embora seja verdade que o jovem ficou de fora em incrível oportunidade de andar com o Messias. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que este versículo também mostra o cuidado, a preocupação que Jesus tem com os pobres. Se partilhar o que temos com os necessitados, em seguida, da mesma forma, seremos capazes de caminhar, meus amados, com Jesus. Você não só está caminhando com Cristo, ou no caminho de Cristo, porque você está indo para a igreja, não, né? Faça isso que eu acabei de falar, que você também está caminhando com Cristo. E ainda junta tesouro no céu. Veja veja Gálatas capítulo 2, versículo 10. Eles enfrentaram perseguições quase imediatas, mas ainda assim eles mantiveram seus olhos focados em seu Salvador, Jesus Cristo, ao seguir a liderança do Espírito Santo de Deus. Após a convenção de Paulo, uma enorme polêmica surgiu entre os jovens cristãos sobre se era necessário seguir todas as leis judaicas a fim de ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Depois de muita oração e discussão, os apóstolos perceberam que não era necessário ser judeus para a salvação. Assim que disse a Paulo sua conclusão. Então, amados, parece que isso também é muito importante para Deus. Foi ele, meus amados, contratado para lembrar e cuidar dos pobres. Glória a Deus, aleluia.
Conclusão, meus amados, já vou concluir para você. Amar e servir a Deus é dever. Digo, amar e servir a Deus e deve ser sinônimo de ajudar os pobres. Amar, vou repetir para você mais uma vez, mas amar, você entende direitinho. Amar e servir aos pobres e aos necessitados também é sinônimo de ajudar, digo, de servir a Deus. Foi certamente em seu coração como ele incorporou muitos versículos em sua palavra escrita sobre esse tema. Glória a Deus, aleluia. Que Deus vos abençoe no entendimento e na prática da palavra. Deixo-vos a paz.